e a gente vai começar com uma introdução. Eu vou falar um pouquinho sobre a previsão numérica do tempo, né, como é que isso começou, qual é a situação que nós temos hoje, em termos de previsão, qualidade da previsão principalmente, skill das previsões, e quais são as perspectivas que nós temos. Isso, de certa forma, essa questão das perspectivas, ela está embutida aqui no assunto, né, de forma geral. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, do histórico da previsão, falando das equações básicas, o problema fundamental da modelagem numérica do tempo, falar de aproximações, primeiras previsões numéricas, e vai fechar nessa aula de hoje com essa questão do skill dos modelos, né? Qual é a validade, qualidade das previsões, por quanto tempo eu posso usar uma previsão. Depois a gente vai falar de melhorias, não na aula de hoje, mas como é que a gente pode melhorar a previsão, né? E isso envolve questão das resoluções, da condição inicial. E a gente vai entrar em modelo específico, que são os modelos de mesoscala, né? Por eles tratarem de fenômenos que envolvem aí as escalas importantes para a previsão local de tempo, tá? Não a previsão global, mas a previsão local. Então, a gente vai falar de algumas diferenças entre modelos globais e modelos de mesoscala. Aí a gente vai entrar na questão da resolução horizontal e vertical. Vamos falar de características físicas dos modelos e vamos fechar com um negócio muito bacana, que está, de certa forma, voltado para a questão das perspectivas que nós temos, da situação atual que nós vivemos e um pouco do passado, quando a gente falar dos computadores mais rápidos do mundo. Muito bem. Equações básicas, né? A gente vai falar disso muito ao longo do curso, principalmente quando a gente for executar algumas parametrizações aqui, a gente for desenvolver alguma parametrização. Então, nós vamos falar dessas equações fundamentais, que são as equações que nós já conhecemos, lei dos gases ideais, ou reais, né? Dos gases perfeitos também, tem vários nomes para essa equação. As equações de conservação de massa, momento, umidade e calor, tá? Além da conservação de um constituinte qualquer na atmosfera. Então, a equação de estado, da forma mais simples, né, a gente tem a relação entre a pressão, a densidade e a temperatura, né, a constante de proporcionalidade aqui é a constante dos gases, o R, tá? Que vai ser usada, a gente vai ver como é que essa equação ela é legal, ela é bacana na hora da gente conectar as outras equações. Através da equação de estado, a gente consegue fazer com que o modelo resolva equações e isso seja de forma conectada. Não adianta resolver a equação de momento se ela estiver desconectada da equação da termodinâmica. E quem faz essa conexão é a equação de estado. Quem fecha o sistema é a equação de estado. Ela tem outros significados, né? Principalmente em mesoscala, a gente usa muito a questão da equação de estado, porque a relação com a densidade, né, traz resultados interessantes. Então, quando a gente olha para essa equação, né, P é diretamente proporcional à temperatura. Olhando assim, num primeiro momento, se eu aumento a temperatura, eu espero contar aqui com um aumento na pressão. Mas, de fato, a gente sabe que isso não acontece. O aumento de temperatura, em geral, ele está associado a uma queda de pressão, né? E por que que isso acontece? Isso acontece porque a densidade do ar não é constante, né? Ela varia. Se ela fosse constante, obviamente, a temperatura que subiria acompanhada de um aumento na pressão, né? Então, ela tem um significado importante assim para interpretar várias coisas em meteorologia de mesoscala. Equação de conservação de massa, né? E aqui eu coloco essas equações numa forma que não é muito imediata de entender, chamada de forma tensorial, tá? Que é a seguinte: sempre que a gente encontrar índices repetidos, significa que eu tenho uma soma nas três direções. Então eu tenho aqui, ó, J, ele assume valores 1, 2 e 3. 1 sempre para a direção zonal, X ou U.
2, meridional, Y ou V. E 3, vertical, W ou Z. Tá? Então, por exemplo, quando o J aqui for 1, eu tenho U e X. Quando o J for 2, eu tenho V e Y. E quando o J for 3, eu tenho W e Z. Então, isso aqui é uma soma. Essa equação é du dx mais dv dy mais dw dz. Tá? Representada em um termo aqui apenas. Mas é a conservação de massa, então, em 3 direções. Segundo a lei de Newton, representa a conservação de momento, também nessa forma aparentemente indigesta, mas depois que você acostuma, ela é muito simples. Então, aqui eu tenho a mesma coisa, olha só. Esse índice ele vai variar, né? Cada vez que esse índice varia, eu tenho uma equação. Então, eu vou ter, para I igual a 1, eu tenho a equação de momento para U. Para I igual a 2, eu tenho a equação de momento para V. Para I igual a 3, eu tenho a equação de momento para W. Tá? Então, se eu substituir aqui, eu vou começar com I igual a 1 e vou substituir o I em todos os termos dessas equações. Lembrando que quando eu tiver índices repetidos, eu tenho uma soma. Então, esse termo aqui, por exemplo, é o termo de advecção. Tá? O que ele representa? Né? Para U, então eu vou ter U du dx mais V du dy mais W du dz. Tá? É isso que representa esse termo quando o I vale 1. Então, esse termo aqui é o termo de advecção. Esse aqui é o termo de variação local, termo de advecção. Aqui eu tenho um tensor chamado delta de Kronecker. Tá? Esse delta de Kronecker, ele assume 2 valores. Ele é 0 se os índices aqui forem diferentes e é 1 quando esses índices são iguais. Então, veja, esse termo ele só vai existir quando I for igual a 3, ou seja, quando eu estiver fazendo a resolução aqui para W, né? I igual a 3. Caso contrário, com I igual a 1, que é para U, ou I igual a 2, que é para V, ele assume o valor 0. Então, delta de Kronecker vai ser igual a 1 para índices iguais e vai ser igual a 0 para índices diferentes. Então, veja que esse termo ele só vai valer para a equação na vertical. Então, é a gravidade, tá? É o termo de gravidade. O segundo termo aqui é o termo de Coriolis. Então, eu tenho aqui o parâmetro de Coriolis, o F, 2ω seno φ. Tem um outro tensor, chamado de tensor de Levi-Civita. Ele é um tensor um pouco mais complicado que o delta de Kronecker, mas é bem simples também. Multiplicado aqui por um termo, que é a velocidade do vento, né? Então, é U vezes 2ω seno φ, ou V vezes 2ω seno φ. Então, o que acontece? Esse tensor de Levi-Civita ele tem 3 índices, I, J e K. Veja que o terceiro índice, K, está fixado em 3, por um motivo simples. Se houver repetição, ao contrário do delta de Kronecker, se houver repetição de algum dos índices, o tensor de Levi-Civita é 0. Tá? Então, ele só vai ser diferente de 0 se os índices forem diferentes. Então, se K é igual a 3, I e J tem que assumir os valores 1 ou 2. Não pode repetir. Então, aqui tem que ser 1, 2 e 3 ou 3, 2, 1. Essa é a sequência. Se for 1, 2 e 3, nesta ordem, 1, 2 e 3, esse cara vale 1. Se for 2, 1, 3, esse cara vale menos 1. Qual é a importância disso? Ele dá o sinal lá, para quem a gente nunca lembra, eu pelo menos tenho um problema em lembrar se é menos FV ou mais FV, ou menos FU ou mais FU, e esse cara dá o resultado de cara. Então é só pensar, ó, se I vale 1 e J vale 2, eu tenho esse cara positivo, eu tenho a equação para U. Né? E aqui eu vou ter a equação para V. Então,
né? A gente automaticamente obtém o sinal. Então, recapitulando, tensor de Levi-Civita vai ser 0 para índices iguais, basta repetir 2, tá? E vai ser igual a 1 se a sequência for 1, 2, 3. E vai ser igual a menos 1 se a sequência for 2, 1, 3. Simples assim. Esse outro termo aqui, muito importante, é o termo do gradiente de pressão, né? O termo de gradiente de pressão. Então, menos 1 sobre ρ, del P, no caso aqui, seria I igual a 1, del X, I igual a 2, del Y, I igual a 3, del W, del Z, desculpa. E esse último termo aqui representa a parte mais complicada, talvez, aí do curso, que é a turbulência. Importante aqui na equação de momento, a gente identificar o seguinte, veja, todos os termos aqui nessa equação, quando eu trato da horizontal, então eu elimino aqui a gravidade, vou tratar dos termos na horizontal, para ir valendo 1 e 2. Todos esses termos aqui têm o U multiplicando, né? O que isso significa? Quase todos os termos têm o U multiplicando, menos esse aqui, ó. Menos esse. Isso significa o seguinte, com exceção do gradiente de pressão, ou, né, aqui da gravidade, todos os outros termos só vão atuar se já existir movimento. Então, nenhum desses termos existe se U for igual a 0, se o vento for igual a 0. Então, para condições de repouso, todos esses termos aqui se anulam. Coriolis só funciona para parcelas em movimento. Atrito só funciona para parcela em movimento. Advecção só funciona para parcela em movimento. Variação local só funciona para parcelas em movimento, né? Então, nenhuma dessas forças tem valor se não houver movimento, tá? Eu tenho duas forças que vão dar origem ao movimento. Uma delas é a gravidade na vertical, né? Coisas caindo, né? Sendo aproximadas aqui da superfície, ou na horizontal e também na vertical, a variação da pressão, né? Na vertical, inclusive, quando o gradiente de pressão está em balanço aqui com a gravidade, eu tenho o chamado equilíbrio hidrostático. Então, essas forças são as forças que dão origem ao movimento. As outras só vão aparecer depois que o movimento foi estabelecido, tá? Então, o gradiente de pressão na horizontal, principalmente, quando eu olho para U e V, é a força que dá origem ao movimento. E como é que surge o gradiente horizontal de pressão? Está lá na equação dos gases. Se eu tiver um aumento de temperatura, eu tenho uma variação na pressão, né? Então, isso gera gradientes se a superfície aquecer de forma diferenciada. Aí eu gero gradientes de pressão. Porque se todo mundo aquecer do mesmo jeito, não interessa. Não vale nada, não tem diferença, né? Eu preciso que a superfície aqueça de maneira diferenciada. Aquecimento diferencial é a palavra-chave para gerar qualquer movimento na atmosfera, tá? Então, essa é uma força extremamente importante e tá aqui a conexão, né, com a termodinâmica, tá certo? É aqui que vai entrar a conexão da equação de conservação de momento com a equação da termodinâmica, né? Sim, as coisas conectadas. Conservação de umidade. Veja que eu tenho uma equação muito parecida. Aqui eu tenho o termo de variação local, tenho o termo de advecção, tenho o termo de turbulência, e aqui eu tenho um termo que é um pouco diferente. Aqui, esse termo representa as fontes e sumidouros de umidade. Veja, que são fontes e sumidouros? Na verdade, não existe, né? Se a gente trabalha com conservação de umidade, não existe fontes e sumidouros. O que
está acontecendo com esse termo aqui? Mudança de estado, né? A água que passa de um estado para o outro, tá certo? Então, é o que representa esse termo. Primeira lei da termodinâmica, conservação de energia, né? Também muito parecido. Variação local, advecção, turbulência. E aqui eu tenho um termo importante. O que é esse termo aqui? Sem ele, não existe vida na Terra. Sol. Aqui vai entrar uma coisa importante, que é uma parametrização de radiação. E aqui eu tenho os processos de troca, né? Liberação de calor latente, né? Envolve aqui processos evaporativos e umidade. Conservação de um constituinte qualquer na atmosfera. Por exemplo, dióxido de carbono, CO2, ozônio, CO, NOx, compostos orgânicos voláteis, enfim. Mesma coisa, variação local, advecção, turbulência, fontes e sumidouros. Tá? Uma coisa importante aqui para a gente entender, o que significa variação local e advecção, né? E eu gosto de usar sempre, vale para todas, tá? Mas eu gosto de usar muito porque é muito intuitivo você entender isso através da temperatura. Então, imagine o seguinte, eu tenho duas formas de fazer a temperatura variar. Uma é a variação local, a outra é a advecção. O que seria a variação local em termos de temperatura? A temperatura ela pode variar por vários motivos, né? Por exemplo, se eu aqueço o ambiente, se eu coloco uma fonte de calor ali naquele ambiente, a temperatura varia. O sol, por exemplo, pode gerar um aquecimento, então vou ter uma variação de temperatura. Qual é a outra forma? Então, essa é a variação local de temperatura. Ela varia ao longo do dia, tem ciclo diurno, né? Máximos e mínimas, temperatura máxima e temperatura mínima. Tá aqui, ó, variação local de temperatura. E a outra forma que a gente tem de mudar a temperatura é através da advecção. O que significa isso? Uma massa de ar. Por exemplo, se eu estou numa sala de aula e eu ligo o ar-condicionado, esse termo começa a atuar. Veja, apesar de parecer que há uma variação local ali dentro da sala de aula, o termo que está correspondente ao ar-condicionado aqui é a advecção. Porque eu estou tirando o ar lá de fora, ou tirando o ar quente da sala, passando pelo ar-condicionado, jogando o ar frio, resfriado, para dentro da sala. Então, eu estou movimentando massas de ar. E na atmosfera, qual seria um exemplo de advecção? Frente fria, sistema frontal, uma frente de brisa, uma brisa marítima, uma linha de instabilidade, qualquer coisa que traga ar quente de um lado, ar frio do outro, essa movimentação das massas de ar é o termo de advecção. Tá claro isso? Então eu tenho dois motivos para a temperatura variar. Um é a variação local, radiação, por exemplo, ciclo diurno de temperatura, né? E a outra é a entrada de uma massa de ar, a advecção. Isso é muito importante. Então vamos lá, né? Qual é o problema que a gente tem para resolver? O problema fundamental da modelagem numérica. A modelagem numérica é fundamentalmente um problema de valor inicial. O que é esse problema de valor inicial? A gente tem um conjunto de equações diferenciais parciais que descrevem os movimentos na atmosfera. Acabei de mostrar ali para vocês quais são essas equações diferenciais parciais. Essas equações, elas exigem alguns elementos fundamentais. Primeiro, tem que atender duas condições, chamadas condições de existência e unicidade. A solução precisa existir, e uma vez que essa solução exista, ela tem que ser única. Tá? Então, isso é uma das características de um problema de valor inicial. Então, envolve que eu conheça, né, a condição inicial. Tá? Condição inicial, que é um grande problema para a gente, por quê?
Como é que a gente obtém a condição inicial na atmosfera, gente? Qual seria uma forma prática de obter a condição inicial na atmosfera? Observação. O modelo global é uma alternativa, tá? Por que que eu preciso da alternativa? Porque eu não tenho observações em todos os pontos. Então, ao invés de eu usar observações, eu pego um modelo global que usa observações, onde tem disponível, e interpola os valores para pontos de grade. Então, com isso, eu consigo completar o meu domínio com informações. Mas essas informações iniciais saíram das observações. Essas observações, elas envolvem estações de superfície, satélite, radar, sondagem, avião, navio, boia, tudo. Tudo que eu tiver de informação naquele momento entra no sistema de assimilação de dados e interpola isso para as grades de um modelo global, tá? E não precisa explicar muito por que isso é um grande problema. Grande problema porque a densidade da nossa rede de observações é muito baixa, é muito ruim. A gente não tem estações suficientes para representar a condição inercial de forma adequada. Então, esse é um grande problema. Em modelos de área limitada, que a gente vai aprender o que é na próxima aula, nós temos um outro problema que é a condição de contorno. Tá? Eu tenho que definir quais são os valores no limite lateral, tá? Que também é um problema. E a gente vai ver que não existe condição de contorno perfeita. Tem as menos piores, mas todas são ruins. O objetivo da previsão numérica de tempo, que eu chamei aqui de PNT, então dadas as observações em um dado instante de tempo, nosso objetivo é simular numericamente a evolução da atmosfera nos próximos dias ou qualquer tempo futuro. Nos próximos dias, quando eu estiver falando de previsão de tempo, ou em qualquer tempo de futuro, quando eu estiver falando de previsão de clima, por exemplo. Tá? Isso é muito importante. Quais são as exigências? Primeiro, o modelo tem que representar a atmosfera de forma realística. O que isso significa? Conhecimento, física, química, processos atmosféricos têm que estar bem representados nas equações que o modelo possui. Você usa equações, se eu pego lá o capítulo do Roto, que a gente gosta bastante, e sai eliminando o termo, o que eu estou fazendo com isso? Estou eliminando a representação realística da atmosfera. Então, o modelo não vai atender minhas necessidades. Tá? Então, quanto mais informação, melhor. As condições iniciais têm que ser conhecidas da maneira mais acurada possível. Né? O ideal seria eu ter uma observação em cada ponto de grade. Isso é impossível. Né? Mas é o que a gente vai buscar. Tá certo? Então, muito importante, duas exigências. Representação realista da atmosfera e condições iniciais perfeitas. Essa seria, né, esse é o mundo que a gente procura em modelagem numérica. E vejam bem, por conta dessas duas coisas, a previsão não é perfeita. Tá? Pode botar a culpa sempre nesses dois aspectos, ou em um ou em outro. Geralmente nos dois, para justificar por que não é possível acertar 100%. Nós temos derivadas contínuas, e a gente vai ver aqui em métodos numéricos que a gente pega essas derivadas contínuas e faz uma aproximação. Nós vamos tratar essas derivadas contínuas em diferenças finitas, como diferenças finitas. Só em fazer isso, já introduzimos um erro, mesmo que a gente tenha lá condições iniciais boas, condições de fronteiras legais, representação física dos processos, tudo lá. Eu aplico diferenças finitas, eu já estou usando aproximações. As equações, né, de Navier-Stokes, muitas vezes, que não são equações exatas, né, mas é o que a gente tem mais preciso, assim, em termos de representação. Tem simplificações nos seus termos, né? E muitas vezes essas simplificações se devem a diversos problemas, mas
exigem que a gente aplique nas equações parametrizações. O que são parametrizações? Vou explicar em muito detalhe mais tarde, mas só para a gente saber o que são parametrizações. Você imagina o seguinte: a resolução mais alta aí de um modelo operacional, um modelo de previsão de tempo, é da ordem aí de 5 quilômetros. 1 quilômetro em alguns lugares do mundo muito ricos, Japão, Estados Unidos, China, tá? 1 quilômetro, mas vamos supor que fosse possível fazer previsão operacional com 1 quilômetro. O CPTEC faz de 5 quilômetros, por exemplo. Mas vamos, né? Vamos ser otimistas. Se eu estiver rodando um modelo com 1 quilômetro, veja que eu tenho um problema. Imagina que eu preciso representar uma nuvem. Dentro dessa nuvem, eu tenho gotas de água. Gotinhas de água têm dimensões da ordem de milímetros, tá? Centímetros, milímetros, né? E o espaçamento entre a grade do modelo é de 1 quilômetro, que é muito alta resolução. Significa que, e eu vou explicar isso na próxima aula, para a gente resolver alguma coisa, o espaçamento de grade tem que ser menor do que essa coisa que eu quero resolver. Então, se eu quisesse resolver 10 milímetros, eu precisaria de, no mínimo, 5 milímetros de espaçamento de grade para poder resolver aquele aspecto. Ou seja, eu estou muito longe de resolver fisicamente, ou explicitamente, como a gente fala em modelagem, resolver explicitamente aquele fenômeno. Uma gota. Eu não consigo resolver uma gota explicitamente. Quando eu não consigo resolver qualquer coisa explicitamente, isso acontece com microfísica, convecção, turbulência, radiação, superfície, várias outras coisas que eu parametrizo dentro do modelo. Eu uso, então, aproximações. Essas aproximações são chamadas de parametrização. Tá? Então, quais são as parametrizações? Turbulência, radiação, microfísica de nuvens, convecção, radiação, processos de superfície, né? Evapotranspiração, essas coisas que acontecem no solo, são todas parametrizadas dentro do modelo. Crescimento de partículas, reações químicas na atmosfera, interação da radiação solar com partículas, tudo isso vem de parametrizações. São coisas que acontecem numa escala chamada de escala subgrade, tá? É uma escala menor do que a escala que o modelo consegue resolver. E um outro problema que a gente tem é que, para resolver em alta resolução, eu preciso de computadores muito rápidos, então eu tenho limitação de recursos computacionais, tá? E observações, a rede de observação que é muito esparsa. Então, tudo isso impõe baixas resoluções no modelo. Quanto mais baixa for a resolução, pior vai ser a representação do fenômeno. Tá? Muito bem. Então, hoje a gente vai... Eu tinha planejado falar um pouco mais, mas como eu falo demais, já estamos no nosso tempo, então a gente vai parar por aqui em aproximações. Na próxima aula, a gente vai falar das primeiras previsões, vamos falar de skill de modelos, de processos físicos e outros aspectos, então. Então, nessa aula de hoje, a gente vai parar por aqui, tá?